Fabiano? Eu não tô vendo nada. Não tá conseguindo. Tem prova. Tá? Não tá conseguindo ver. Quem não tá conseguindo ver? Cerebelo e o tronco encefálico. E também é formado pela medula espinhal. Então nós vamos ter lá o encéfalo, que fica na região do crânio, seguido a nossa medula espinhal, que fica lá na coluna. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos cranianos, que são os nervos que saem lá da região do crânio, os nervos espinhais, que saem lá da medula, da nossa espinha, os gânglios e as terminações nervosas. Então, essa parte aí mais azulzinha da imagem. A parte laranja é o sistema nervoso central e a parte azul é o sistema nervoso periférico. Funcionalmente, o sistema nervoso vai ser dividido em sistema nervoso somático, que é dividido em aferente e eferente. E temos também o sistema nervoso visceral, que também é dividido em aferente e eferente. Porém, o eferente também pode ser conhecido como autônomo, que é formado pelo sistema simpático e parasimpático. Para que a gente possa entender um pouco melhor, vamos saber a diferença de aferente e eferente. O aferente tem relação com todos os estímulos que nós recebemos. Então, são os estímulos de entrada. E o eferente tem relação com as respostas que o nosso corpo dá de acordo com esses estímulos. Para a gente ter um exemplo, para ficar mais claro de entender, o estímulo aferente funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu estou com uma vela em cima da mesa e eu toco no fogo. Então, naquele momento, a minha pele vai ter aquela percepção, através das suas terminações nervosas, da temperatura alta, e vai mandar um estímulo aferente que vai lá para o meu sistema nervoso central. Então, o meu sistema nervoso central ele vai identificar aquilo que estuda através do raio e vai dar uma resposta que é um estímulo eferente, para que eu tire a mão daquela chama e da que faz. Então, o sistema nervoso aferente e eferente funciona assim. Aferente é o estímulo que eu recebi e eferente é a forma como eu respondo a esse estímulo. O sistema nervoso somático, nós já aprendemos antes que ele é dividido em aferente e aferente, mas uma coisa interessante nele é que ele é de controle consciente, o que significa que ele é de atuação voluntária. O sistema nervoso aferente do somático vai estar ligado à sensibilidade da pele e à propriocepção. Então, vou ter essas sensações da parte externa, minha pele vai ter as sensações e eu vou responder voluntariamente. E o sistema nervoso visceral, diferente do sistema nervoso somático, ele vai ser de controle involuntário. Ele vai estar mais ligado a glândulas exócrinas, músculo liso e o músculo cardíaco. O que significa que a gente não tem um controle voluntário. Eu não posso dizer quando o meu sistema digestório vai fazer os movimentos peristálticos. Isso é uma resposta automática do nosso corpo, principalmente das nossas vísceras. Então, a parte aferente do sistema nervoso visceral vai vir da sensibilidade dessas vísceras. Elas vão dar estímulos para que o nosso corpo responda de forma eferente e automática. E vai ser a partir do sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático e parasimpático está totalmente ligado com como o nosso corpo reage a alguns estímulos. Então, está relacionado com fuga, está relacionado com medo, como os nossos órgãos se comportam. O coração vai aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória vai aumentar. Então, isso tudo está relacionado ao sistema nervoso visceral, que é aquilo que a gente não controla. Acontece automaticamente e será tema do nosso próximo vídeo. Gostou do vídeo? Então, clica no gostei, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Então, pessoal, turma, esse seria o vídeo que eu tinha deixado na pré-aula, por isso que eu compartilhei com vocês, para vocês estarem vendo o que seria. Então, agora, as aulas são bem, vocês vão ter que participar bastante para a gente juntos poderem construir. Então, quando a gente é um pouco tímida, né, Lori? Mas a gente vai conversando e vai desenvolvendo também juntos isso, né? Então, vamos lá. Sistema nervoso, cardio e respiratório. Então, se vocês forem avaliar, o que é o sistema nervoso cardio? O que ele é isso? O que a gente pode estar fazendo?
que vocês entenderam do que vocês já tiveram até agora? Do que vocês viram nesse vídeo? O que vocês acham que pode ser? O que é esse sistema que comanda o nosso corpo? Quem gostaria de falar? Eu pedi se vocês não gostam muito de falar, né? Mas aos poucos vocês vão falando. Eu imagino vocês lá dando as orientações para os futuros pacientes de vocês. Então vamos pensar assim, o seguinte, vamos começar, vou propor uma situação para vocês, já que vocês não gostam muito de falar. Imaginem então, vocês vão num bairro e vocês conhecem uma criança. Lá essa criança recém tinha feito uma cirurgia. E eles comentam, olha, essa criança nasceu com a espinha para fora, né? E teve que colocar um tubo no cérebro. É isso que vocês vão ouvir. Aí vocês vão perguntar, prof, o que é isso? Seria o natural. E, no entanto, nós vamos perguntar para vocês. Vocês vão ter condições de responder isso indo atrás, porque saber é o conhecer. Então, no final dessa disciplina, vocês vão saber responder essa pergunta. Eu quero que vocês anotem o que é um bebê que nasce com a espinha para fora, faz uma cirurgia e coloca um tubo no cérebro. No final, vocês vão conseguir responder essa pergunta, que agora eu não vou responder, que a gente vai construir depois. Por que essa disciplina é compartilhada com vários cursos? Porque a anatomia é a mesma. Então, é muito importante, pessoal, dentro disso, vocês pensarem o que a gente vai ver nessa disciplina especificamente. A anatomia, embriologia, que é a origem de como se dá os órgãos lá dentro ainda na nossa vida fetal. Nós vamos então ter noções de farmacologia, da farmácia, fisioterapia, histologia e patologia. Então, através disso, vocês vão poder estar tirando as dúvidas e eu vou estar mandando o livro. Vocês não têm o livro ainda da disciplina, não conseguiram acessar. Tem alguém que tem? Eu tenho, prof. Eu posso colocar no grupo depois. Ok. Isabelle, tu tem? Não, ia dizer muito obrigada, Fabiana, se tu puder colocar, porque eu tento abrir no ABA, só que os meus livros não estão abrindo, até propus pra Laura, não abre de nenhuma disciplina. Eu acho que é problema no meu ABA. Não, pior que não, é que eu consegui 2 semanas atrás, quando eu tinha acesso, e eu consegui puxar pela biblioteca online, aí eu depois eu consegui também ter um acesso bem restrito ali no APA, um dia iluminado, vamos dizer assim, aí eu consegui puxar todos os arquivos, mas aí eu coloco no grupo depois. Mas vocês não se preocupem, porque eu vou postar a aula de hoje, vou postar nesse grupo então que o Fabiano vai fazer, vou passar meu número, e tudo que vai tendo eu vou passar nesse grupo, artigos, coisas importantes para vocês, combinado? Não vão ser prejudicados por causa da plataforma, ela está passando por várias coisas para se reformular. Então agora, já que vocês ainda não falam muito, mas daqui a pouco vocês vão estar falando, lembrem que a gente vai ter que desenhar bastante nessa disciplina, porque não tem como eu saber um fisioterapeuta, um enfermeiro e um farmacêutico tem que conhecer para poder entender. O fisioterapeuta tem que conhecer a anatomia porque vocês é movimento total. O enfermeiro, porque vai cuidar deste paciente, ele precisa saber. E farmacêutico, por causa da interação medicamentosa. Então, na nossa disciplina, além de desenhos, vão ter convidados especiais, vão ter profissionais de cada área de vocês, além de mim, para vocês se espelharem. Certo? Então, vão ter várias coisas no decorrer. Hoje foi um pouco complicado até acessar o sistema, mas não é para ser. Mas uma coisa eu já falo para vocês. Vocês vão ter que participar um pouquinho mais. Mas eu não vou obrigar ninguém, né? Vai ser, vocês vão interagindo. Qual que é o desafio do professor? Essas aulas online, como que a gente vai cativar e ensinar se a gente não pode ver vocês? Então eu preciso que vocês embarquem conosco nesta aventura de fazer coisas diferentes. O conhecimento, ele fica, né? Nada de tradicional de vocês ficarem ali passando, isso é muito chato.
Não basta que a gente passe o dia inteiro fazendo várias coisas. Então, cada aula vai ser diferente. Como eu disse ontem, numa outra disciplina que eu ministrei, se fosse na presencial, eu estaria entregando uma bala, um bombom, alguma coisa. Todos os dias tem um desafio. Como não é possível, eu vou estar guardando isso numa caixinha que quando a gente se encontrar pessoalmente, eu vou dizer, olha, aqui está o kit de cada um que não foi entregue. Né? Então, brincadeiras à parte, a gente vai começar. Nem que seja no final, depois eu quero ouvir alguma coisa do que vocês acham que é isso. Vamos tentar falar um pouco o que vocês acham que é o sistema, qual é a função principal do sistema cardio nervoso respiratório? Baseado no que vocês sabem até agora e no que vocês viram. O que vocês acham? Não tem problema se não estiver certo. Do cardiorrespiratório? Uhum. Do nervoso cardiorrespiratório. A gente vai começar então pelo nervoso, só pelo nervoso. Para entender, o sistema nervoso ele dá todo o comando para o nosso corpo, desde pensamento, movimentos, e também ele dá comando para o nosso sistema, para os outros sistemas do caso. Uhum. Por exemplo, o coração, né? Ele bomba, mas ele tem um comando. Perfeito. Eu acredito que venha do sistema nervoso. Okay. Não sei se é isso. É por aí. Eu acredito que também ele leva todas as informações, tipo de reações, quando acontece um movimento, ou até mesmo um machucado ali, um acidente, é ele que transmite essa reação, né, essa informação para o nosso cérebro. Ok. Mas alguém gostaria de falar o que pensa? Não tenho medo de errar, estamos aqui para todos construirmos o aprendizado. Mas é bem isso, ele é nosso chefe. Pegou minha resposta. Quem pegou a tua resposta, Lauren? A Isa respondeu o que eu estava pensando em responder. Mas não tem problema, pode falar. Não, é só, eu penso que é um controle, né? Digamos assim, é um comando de tudo, é onde tudo começa e onde tudo termina. Tudo, como eu posso explicar isso? Deixa eu pensar aqui que timidez tomou a cabeça. Depende, por exemplo, assim, do sistema nervoso. Tu vai lá, vamos dar um exemplo, eu tenho minha cachorrinha. Ela vai ali e me morde, eu só vou ter essa sensação eu só vou ter a sensação da dor e da mordida dela, do sistema nervoso. Então eu penso que é uma chave importante para que todo o nosso corpo funcione como tem que funcionar. Perfeito. Mais alguém? Sabrina, Regi, querem falar alguma coisa? Matheus? Oi, não. Foi o que as gurias falaram. Uhum. Então, é bem por aí. Então, nós vamos começar o nosso aprendizado agora. Essa apresentação eu vou estar disponibilizando. No caso, sugiro que vocês façam anotações, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem hoje, que daí no final eu vou estar dando para vocês, tirando essas dúvidas. Tem apresentação, o pessoal vai ter uma tarefa como se fosse no aula. Então, a gente faz a pré-aula, a aula e o pós-aula. Combinado? E depois eu vou explicar para vocês sobre os nossos métodos que a gente vai estar fazendo de avaliação. Mas agora a gente está se conhecendo, quebrando o gelo, né, Laura? E agora a gente vai indo devagar, vocês vão gostar muito de aparecer, vão querer só fazer live. Vamos lá, então. Então, a nossa disciplina é Ciências Motofuncionais do Sistema Nervoso e Cardiorrespiratório, mas tudo tem um começo, nós vamos começar então pelo início, né? Então, o sistema nervoso, como vocês falaram, então é um sistema que possui a capacidade de coordenar todas as ações que são voluntárias e involuntárias do nosso corpo. O que vem a ser voluntárias e involuntárias? Voluntárias eu decido e involuntárias eu não decido. Eu não digo assim, agora respira por um momento, né? Mas eu não digo pro meu coração bate e para de bater. Não, né?
Então, eu posso dizer caminha, né? Aí é um exemplo de voluntário. Coração bate sem o nosso comando, involuntário. Outra função primordial desse sistema nervoso é transmitir os sinais a diferentes partes do organismo, como vocês falaram. E tem uma curiosidade aqui. Acredita-se que o tecido nervoso tenha surgido há cerca de 550 a 600 milhões de anos com os primeiros micro-organismos vivos. Então, só o sistema nervoso, sem estar em nenhum órgão, só ele já existe muito antes do que a vida humana. Então, se vocês forem pensar, trago este encéfalo, que a gente chama de cérebro, mas na realidade é encéfalo. Ele está ali zen, tranquilo, não há pandemia, não há problema nenhum, né? Então, o que acontece? O sistema nervoso é o que monitora e coordena a atividade dos músculos, movimentos dos órgãos, constrói e finaliza estímulos dos sentidos e inicia ações de um ser humano. Então, o sistema nervoso é o que monitora, coordena a atividade do músculo, a movimentação dos órgãos, constrói e finaliza estímulos dos sentidos e inicia ações de um ser humano. Ou seja, ele manda em tudo, ele é o chefe. Dá ordem, dá o comando e controla. O sistema nervoso, ele é dividido, pessoal, para vocês entenderem, vão ter desenhos nisso também. Oi? Desculpa te interromper, tu pode voltar um pouquinho no slide, por favor? Posso, sim. Então, o sistema nervoso é o que monitora, coordena a atividade dos músculos e a movimentação dos órgãos, constrói e finaliza estímulos dos sentidos. Então, ele inicia ações do ser humano. Obrigada. Imagina. Mais alguém precisa que eu fique aqui? À medida que eu vou indo, vocês peçam a palavra e eu interrompo, eu volto e explico de novo. E podem ir anotando as dúvidas. Tudo bem, pessoal? Assim, estão conseguindo me entender? Turma, sigo assim? Sim, prof. Ok, obrigada. Sistema nervoso, então, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A grande divisão, então, do sistema nervoso, a gente pode dizer que é essa inicial. Sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, isso é o básico, a gente tem que ter isso quando fala em sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, por sua vez, é subdividido em encéfalo, medula espinal, e o sistema nervoso periférico é subdividido em sistema autônomo e sistema somático, e meninges e líquos. Num desenho vocês já vão conseguir captar isso melhor. Prefiro até que vocês, se estão registrando, anotem a próxima, que é o desenho. Posso seguir? Então, este coordena todas as funções do corpo humano e armazena as informações. Então, ele dá função, armazena e permite que o corpo reaja a essas mudanças dos ambientes internos e externos. Então, como eu tinha falado antes, o sistema nervoso central é uma das divisões do sistema nervoso. O sistema nervoso periférico é outra subdivisão. E o sistema nervoso autônomo constitui uma subdivisão do sistema nervoso. Então, aqui fica mais claro, né? Então, o sistema nervoso central é subdividido em encéfalo e medula. E o sistema nervoso periférico é subdividido em sistema nervoso autônomo ou também sistema nervoso somático, que é a outra divisão. Então, na borda, pessoal, antes desse sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, vai vir o que? Sistema nervoso. Então, já estamos caminhando um pouco mais nas subdivisões. E agora, temos a grande subdivisão do sistema nervoso central.
O sistema nervoso central se subdivide em encéfalo e medula espinhal ou espinal. O encéfalo, por sua vez, se divide em cerebelo, cérebro e o tronco encefálico. O cérebro se subdivide em telencéfalo de encéfalo. O tronco encefálico se subdivide em mesencéfalo, ponte e bulbo. Agora parece que complicou um pouco, não é? Então a gente precisa ir entendendo ele para saber que cada um deles tem uma função específica e uma atuação. E todos juntos formam o sistema nervoso central. E todo o sistema nervoso, juntamente com o sistema nervoso periférico, vão formar o sistema nervoso. Então, imaginem uma empresa onde cada um tem a sua função. É assim que funciona o nosso cérebro, ou seja, a nossa máquina, né? Que é perfeito. Sistema nervoso central, então, como eu tinha dito antes, ele é constituído pelo encéfalo, tronco encefálico, cerebelo e a medula. E o cérebro é dividido em telencéfalo, diencéfalo e tronco encefálico. E ele é dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. O que vocês viram? Este desenho ele é muito melhor para vocês memorizarem, este fluxo. Então, vocês conseguindo entender, vocês vão entender as outras subdivisões e depois com os desenhos vai ficar um pouco mais clara essa parte, certo? Conseguindo acompanhar? Ok, turma? Estão conseguindo acompanhar? Sim, prof, da minha parte. Ok. Lauren, Isabelle. Sim, prof. Ok, vocês vão me sinalizando, certo? Pessoal, na medula estão localizados todos os neurônios motores, que inervam os músculos e também os referentes autônomos responsáveis pela sensibilidade do corpo. Então, é o local para a integração dos neurônios e de excitação ou inibição, ou seja, eles excitam ou inibem algum estímulo. O neurônio é uma célula do sistema nervoso responsável pela condução. Então, o neurônio é a célula nervosa. Quando a gente perguntar quais são as células que temos no nosso encéfalo, neurônio é uma célula do sistema nervoso. Ela que conduz o impulso nervoso. E este impulso pode, então, excitar ou inibir outros neurônios. Então, cada neurônio acaba estimulando ou inibindo o outro. Então, se eu perguntar para vocês quais são as células do sistema nervoso, como elas se chamam, quem gostaria de falar? Neurônios. Muito bem. Que bom, uma pessoa participando, não é só o professor falando. Bom, vamos lá. Essas células ou neurônios, elas têm duas divisões bem básicas, né? Então, as principais células além dos neurônios, temos as neuroglias. As neuroglias preenchem os espaços entre os neurônios e têm a função de sustentação, revestimento, modulação da atividade neural e defesa. Então, se a gente fosse imaginar, para vocês entenderem o que é essa neuroglia, ela é o espaço que fica entre os neurônios. Então, é uma célula em massa que preenche e sustenta. Então, as neuroglias sustentam os neurônios, que também são um tipo de células. Os neurônios da unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, especializados então em transmissão. Então, falou em transmissão é para o neurônio. E as funções como pensamento, o controle da atividade muscular e a regulação das glândulas. Então, é a nível de neurônios, que é uma unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, que são as células especializadas, que vão transmitir impulsos e vão ter funções como pensamento, controle e regulação. Então, neurônios, unidades estruturais e funcionais do sistema nervoso. O que são neurônios? São as células do que, turma? Do sistema nervoso. E o que os neurônios, então, são? Unidade funcional e estrutural do sistema nervoso. Elas que fazem o quê? A transmissão de impulsos e fazem funções como pensamento. Eu penso, logo existo, através de neurônios.
Minha atividade muscular é controlada pelo neurônio. A regulação das glândulas também. Mas tudo isso lembrando daquele desenho inicial. Cada um tem o seu comando, certo? Então aqui nós temos um desenho de um neurônio. Então aqui a gente vai ter toda a divisão. Ele é composto então basicamente pela cabeça e o corpo. Então nós temos o axônio e o dendrito, né? Se a gente for lembrar lá no segundo grau, a gente tem acaba lembrando, tem a parte terminal e a parte proximal. Quando a gente fala em anatomia distal e proximal, é quanto mais longe do tronco do corpo vai ser distal, quanto mais próxima será proximal. Então aqui nós temos um desenho de um neurônio, que ele não se regenera, não é? Então ali tem o núcleo, a bainha de mielina, o nó de Javier, células de chama e o terminal do axônio. Então cada um desses, a extremidade e a ponta do novo são conectados. Então eles são conectados a ponta e a extremidade, cada um com um corpo. E esse desenho é interessante vocês estarem desenhando depois, porque é muito importante para vocês lembrarem. Então é bem importante vocês já irem fazendo esse desenho. A gente vai dizer, prof, eu não tenho muito tempo e prefiro colar. O desenho, acreditem em mim, ele faz com que a estrutura fique mais, a informação fique mais fácil, porque a parte da anatomia, essas ciências morfofuncionais, elas são complicadas de entender no início, não é? Não mais porque a gente não tem um neurônio vivo para mostrar, mas através disso a gente consegue estar vendo esse caminho. Então, toda vez que vocês desenharem, vai ficar muito mais lúdico, certo? Querem desenhar agora ou querem desenhar posterior? Câmbio. Estão me ouvindo? Pode ser agora? Ok, eu aguardo. Eu já estou desenhando. Opa, muito bem. E o Fabiano, desenhador, ali já está desenhando? Eu vou tentar. Olá. Ok. Mas eu não sou muito boa nos desenhos, mas eu vou tentar. Ok. Mas não precisa, no caso, ficar bonito. Precisa que vocês entendam, tá? Não se preocupem. Aí pintar pode ser depois. Vocês lembrando, então, sempre onde é que fica a parte distal e proximal e o corpo. Então, vão ser o núcleo, né? O axônio e a parte terminal do axônio. Então, é dendrito, que a gente vai chamar aquela cabeça dele, e o axônio, o corpo. Então, vai ser dendrito e axônio. Qual é a cabeça do neurônio? Dendrito. Qual que é o corpo? Axônio. Muito bem. Aproveito também para já pedir para vocês não esquecerem, né, já que a nossa disciplina ela é difícil, precisa então uma dedicação de vocês nesse sentido inicial, porque vocês têm que pegar essa parte para a gente seguir depois para as patologias, doenças, né, e interações. Então aproveitem e quando tiverem acesso ao AVA, pontuem, façam as atividades extras que são muito importantes para a construção do aprendizado de vocês. Então entrem lá, quanto mais atividades vocês fizerem, melhor para o aprendizado, ele vai acabar salientando e fixando a matéria. Posso seguir? Já conseguiram desenhar? Por mim pode. Oi? Por mim pode. Pode. Eu vou fazer assim, ó, 1000 pontos para quem... Nossa, bastante. Para quem falar. Então, vamos lá. Posso? Neurônio, então, pessoal, ele é constituído por corpo, dendritos e axônio.
O corpo constitui a parte mais ampliada, como vocês viram, não possui um aparelho mitótico e o que confere uma capacidade de regenerar-se. Então, ele não é capaz de se regenerar, certo? Os dendritos, então, são as ramificações que têm a função de receber os impulsos. Então, é nos dendritos que se recebe o impulso. E o axiônio, que é o prolongamento, é nele, então, que a gente vai fazer o impulso passar para outro. Então, o dendrito recebe e o axiônio transmite, certo? Ele envia. Então, recebe e o axiônio envia. E o corpo, então, é a parte ampliada, que se diz que é o conjunto deles. Voltando aqui também. Então, dessas estruturas, quem é a primeira estrutura que recebe o estímulo do outro neurônio? Pergunta de 1 milhão. Quem é? Dendrito? Muito bem. E quem transmite depois? Terminal da axiônio? Muito bem também. Vamos lá. Não se preocupem que hoje eu estou pedindo bastante. Outro dia a gente pede menos, que eu acho que são muito acanhados, isso? Vamos lá. Então, aqui a gente tem um design básico do neurônio, né? Então, vocês podem ver muito melhor. Esse desenho está bem melhor para desenhar, né? Então, os dendritos, a bainha de mielina, que é muito importante também da condução de neurotransmissores, que vocês vão ver mais adiante, e o axônio. Bem bonito, foi assim que vocês desenharam, né? Então, pessoal, isso é por dentro do vaso, né? Só para vocês conhecerem bem como é que funciona dentro. Como é que acontece quando não tem mielina dentro do neurônio. Então, isso só é um estudo microscópico para vocês verem um corte, né? Vaso, gordura dentro dessa fibra do neurônio. Só para vocês já conhecerem e imaginarem como é que é. A neuroglia, então, como eu falei, os neurônios são as células e a neuroglia outro tipo, então, que produz um revestimento branco de muitas camadas lipídicas e proteicas e que envolve a maioria dos axônios, denominado de bainha de mielina. Então, esse revestimento branco com muitas camadas lipídicas e proteicas que envolve os axônios, lembrando, onde é que nós temos axônios? Onde estão os axônios, turma? É o... Onde é que é o axônio? No corpo do neurônio? Então, é ali que a gente vai ter a bainha de mielina. E essa bainha de mielina é que aumenta a velocidade da contusão. Então, quanto mais bainha de mielina, maior vai ser a capacidade da nossa transmissão, condução do impulso. E os impulsos podem ser denominados, então, como pequenas correntes elétricas que percorrem pelo neurônio. O neurônio ele tem uma carga elétrica que passa por ele. E essa condução de um impulso nervoso de um neurônio a outro ou para uma outra célula denomina-se... O que denomina-se? Essa é a pergunta. Como é que vai se denominar? Quem sabe? Quem desconfia? Quem quer pesquisar? A condução de um impulso nervoso de um neurônio a outro ou para a célula denomina-se... Vamos falar depois. Vamos ver se vocês estão ligados. Então, essa é a fibra nervosa com mielina. Então, olha esse aspecto, né, microscópico para vocês verem como é uma fibra nervosa com mielina. Então, os neurônios, que são células funcionais do sistema nervoso, são divididos, então, em aferentes, que transmitem o impulso vindo da periferia, ou seja, do sistema nervoso central. E eferentes são os que transmitem impulso do sistema nervoso central em direção à periferia. Então, o que é isso? Aferente transmite o impulso vindo da periferia para o sistema nervoso central.
Então, o aferente é aquele que sente e manda. Eu pisando num prego, qual que vai ser o sistema que eu vou ativar? Qual tipo de neurônio eu vou ativar? Quando eu piso num prego. Alguém quer arriscar? Periferia? Sim. Aferente? Muito Seria a bem. periferia. Muito bem. Aferente. Eu pisei no prego, então, opa, vai mandar. Ele vai transmitir o que veio da periferia. E o eferente transmite o impulso do sistema nervoso em forma de resposta. Então é isso. A gente ativa quando pisa, ativa o aferente. No que eu sinto a dor, eu já ativei o eferente transmitindo a resposta. Muito bem. Todos conseguiram entender? Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Pisei no prego, qual é o sistema das células que eu vou ativar? O aferente. A resposta depois a isso vai ser o... Vai ser quem? Eferentes. Muito bem. Venham participar com a prof, não deixem ela no vácuo. Obrigada por quem responde. Se a gente estivesse na sala de aula, como é que ia ser, será, hein? A gente ia ter pessoas mudas lá? Então, pessoal, você sempre fala. Oi? Ia ficar assim. Mas nós temos que participar, senão, né, pessoal, as aulas remotas, elas são assim pra gente compartilhar. Ainda mais que vocês estão me ouvindo bem, né? Não tenham medo. Vamos lá. Aqui temos um desenho de como funciona essa transmissão. Então, vocês estão vendo aí, temos que parte é essa que aparece central ali, a cabeça, a gente vai chamar de quê? Dendritos. E o resto vai ser o corpo axônico. Exatamente. E ali vai ser o axônio. Então, aqui o que vocês observam aí é a comunicação entre eles, que a gente vai chamar de sinapses, né? Então, várias sinapses nessas células nervosas. Agora a gente vai falar da periferia, né? Chegamos na periferia. Até então a gente estava falando do sistema nervoso que se divide em sistema nervoso central, né? Agora a gente vai falar da outra parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico, ou seja, periferia. Ele é dividido então em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. Sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. E o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O que será que é simpático e parasimpático? Sendo que cada uma dessas duas partes possui funções bem específicas. Certo? Então, voltando. Estamos vendo o sistema nervoso central. Eu quero também combinar com vocês agora. Eu acho que vocês vão me escutar, vários vão me escutar. Vocês querem fazer intervalo? Vamos fazer um intervalo para tomar uma água? O que vocês acham? Pode ser, prof. Ok. Quem mais? Senão a gente segue. Ok? Então vamos fazer um para ver se vocês voltam mais animados, vão tomar um Todd para vocês voltarem mais animados. Então agora são 20h46. Às 21 a gente retorna, certo? Então vão dar uma volta, respirem, vão ver fazer alguma coisa e depois a gente volta de novo, porque a gente precisa estar inteiro nessa parte. Certo, pô. Tem como passar o seu número depois, prof? Sim, eu deixo ali no chat, tá? Ok. O humano ele é constituído lá na nossa vida fetal, depois que a gente se compartilha. Quando que esse sistema surge? Nós vamos ver isso também nessa unidade.
Então agora eu vou voltar da outra parte, só quero fazer um adendo antes disto. Eu quero ver com vocês, que agora eu vi que estavam todos olhando para mim, isso é muito bom. Vamos voltar lá de novo, na câmera então. Eu não desisto, né? Porque agora que eu sei que é tu, Regi, eu vou te incomodar. Tô brincando. Então vamos lá. Fabiano, Lauren, Isabelle e Rê. Pensando no que a gente viu até agora. O que a gente está fazendo mesmo aqui? O que a gente está conversando? Sobre o sistema nervoso? Muito bem. Não, uma salva de palmas, por favor, para ela. Vamos lá. Gente, vamos lá. Gostei. Participação, gente, é tudo. Beleza. Então, vamos lá. Sistema nervoso. Muito bem. O que o sistema nervoso faz? Ele possui Ele é o maestro do nosso corpo. isso aí, resumidamente. Então, a gente tem que saber. Ele possui a ação para coordenar todas as funções voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Muito bem. Vamos deixar esses micro abertos, que a gente vai conversando como se a gente estivesse numa aula presencial. Se eu estivesse lá, vocês iam ver. Vocês levantam, fazem ginásio, nem ficam parados. Imagina. Físios, me ajudem aí nisso. Nós temos que se movimentar. Então, vamos lá. O que mais? Então, a gente sabe a função, sabe o que ele faz. Quais são as células que temos no sistema nervoso? Neurônios. Muito bem. E neurônios. Exato. Olha, hein, Laurita, tá se revelando. Não vou te dar outra salva de palma, não, mas é isso aí. Neurônios e neurônios. Muito bem. E eles se regeneram? Não. Então, se a gente fosse pensar, o que o neurônio tem? Qual é a estrutura? Vocês vão mostrar os seus desenhos assim na câmera pra mim ou não? Não? Não. Ela já disse não. Não, agora nós vamos dar uma salva de palmas pro Fabiano. Vamos lá. Uma salva de palmas então pra Laure. Não quer, Isabel, mostrar o teu? Sim, mas olha, não vou mostrar muito. Mostra aí, Zé. Ai, que legal. Esse parece muito meu. Parabéns, parabéns. Parece o meu mesmo. Isso aí. Gostei de todos. O que é isso que tu tá tomando, Fabiana, que eu tô com vontade de tomar? É suco? Ah, já achei que era uma outra coisa. Achei assim pra poder entender essa matéria. Muito bem. E a Regi, eu vou perdoar ela, Regi, porque ela não tem câmera. Mas depois eu quero ver um desenho do WhatsApp. Tá, Rê? Ela não me responde. Tá bom, Rê. Ela é bem tímida, ela é mais tímida que a Laura. Mas tudo bem. Como que a gente divide? Então a gente já sabe a célula, sabe a principal função. Então se a gente for pensar assim, qual que é a divisão do sistema nervoso? Agora eu quero ver vocês brigando para ver quem responde. Vamos fazer assim. Quem levantar a mão primeiro vai responder. Então tá, eu vou dizer valendo. Vamos ver se vocês vão. Vamos lá. Como é a divisão? Central e periférico? Ele não levantou a mão. Vamos lá. Se não levantou a mão, quando eu falar valendo. 1, 2, 3 e valendo. Ganhou então. Responde aí, Fabiano. Vamos lá. Eu? Isso. Tu ganhou. Sim. Sistema nervoso central e periférico. Essa é a divisão do quê? Isso, é a primeira Sistema divisão. nervoso. Isso, muito bem. E depois, essas duas estruturas se subdividem em... Agora ficou um pouco mais complicado. Então aqui eu estou fazendo uma pontuação aqui. 1 milhão de pontos. Vamos começar. Estou brincando a questão de pontos, pessoal. Isso constrói, vocês vão ver que vocês vão ficar com isso na cabeça.
Olha ali a Isabelle, ó. Nem falei, ela já tá ali, ó. Vamos lá. De novo. Sabrina! Vamos dar uma salva de palmas para a Sabrina que apareceu. Sabrina, farmacêutica. Vamos lá. Então, nós temos uma enfermeira, farmacêutica e 3 físio, hein? Vocês têm que se puxar aí. Vamos lá. Fala, Sabrina. O central se divide entre o encéfalo e a medula espinhal? Isso? Será que é isso? Sim. Então, pessoal, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. A gente chama de cérebro, não chama? Mas não é cérebro, é encéfalo. Costumam, então, que o cérebro é uma parte do encéfalo. Todo mundo diz, ai, meu cérebro. Não, o meu encéfalo. E dentro dele a gente tem as subdivisões. Muito bem. Não, Lari, tu não queria falar agora que Claro! Tu deixou uma professora feliz hoje. Todos vocês, ó, pra vocês. Muito bem. A anatomia, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas ela é muito divertida se a gente enxergar com essa outra visão. E depois eu quero ver uns desenhinhos dos nervos periféricos e do sistema somático. Quando eu vocês estão desenhistas, adorei todos. E tem a personalidade de vocês. Sabrina, tu quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Nossa, a gente queria ver teu desenho. Tu não quer mostrar pra nós? Conseguiu fazer ou não? O quê? Tu nem viu os desenhos dos colegas, Sabrina. Mostrem pra Sabrina que ela chegou depois. Mostrem aí. Eu não vi os desenhos e nem fiz o meu ainda. Tá, não, mas tu eu entendo porque tu tem um bebê. Oi? Tu eu entendo por causa do bebê, né, Sabrina? Sim, não, e daí tá só meu bebê agora. E daí eu tô ajeitando a cara enquanto ela dormindo, daí agora eu me livrei a aula de novo. Daí eu entrei. Não tem problema. Eu vou te dar uma licença poética daí. Depois tu me mostra, me manda o desenho no grupo, tá? Tá, pode deixar. Então mostrem pra Sabrina aí o desenho de novo. Vamos lá. Todo mundo mostrando a foto do seu neurônio. O importante não é o desenho, é entender o desenho, tá, Sabrina? A Isabelle já começa ali. Isso é importante. Tá bom. E a Regi também vai me mandar depois. Tá, fala, Lauren. Já que tu é uma pessoa que não para de falar nessa aula, fala. A Isa tinha falado ali sobre a subdivisão do nervoso central, né? Que ele subdivide em encéfalo, medula e espinhal. Aí o encéfalo, ele se subdivide em cérebro, cerebelo e troncoencefálico. O cérebro se subdivide em telencéfalo, de encéfalo, e o troncoencefálico se subdivide em mesencéfalo com tibu. Concordam com ela ou será que ela tá certa? Tá certa ou tá errada essa menina? Eu concordo. Tá certa? Concordo. Ela está absolutamente certa. Muito bem. E depois, quem é que quer dar continuação? Eu acho que tem que ser uma das páginas. A gente tem que passar. Ai, agora a Sabrina ficou. A Sabrina vai prescrever os medicamentos depois para vocês. Vão fazer a reabilitação, a Regi vai cuidar do paciente e a Sabrina vai fazer vai fornecer os medicamentos. Então, pessoal, outra pergunta. Não terminei minhas perguntas ainda. Quais são as 3 partes do neurônio? Esse é o que eu sei. 1, 2, 3 e... Levanta a mão. A Regi levantou a mão, tô brincando. Fala aí, Isabelle. Então, seria a cabeça, que são os dendritos, o corpo, que é o axônio, e depois tem o terminal do axônio, né? Isso. Então, assim, o corpo fica ali naquele desenho, né? E, basicamente, vocês vão ver alguns estudos que dizem 2, mas é isso. Muito bem. Aonde é que se dá o estímulo e onde é que se repassa o estímulo? Porque é tudo estímulo, né? Energia. Fala, Isabelle. Ó, Isabelle, só ela levanta a mão. Não, é que O Matheus tá te ajudando, é?
Eu Tá, imaginei então, que o Matheus estava sendo. o estímulo é na cabeça, nos dendritos, e onde se passa é no terminal do axônio. Que, Perfeito. isso. E vocês viram que é a velocidade de um raio. Claro, né, pessoal? A gente está falando no sistema competente. Quando a gente tem qualquer patologia, e não quero mais vocês falando doença, vocês vão usar patologia, que é o nome, o termo técnico para doença. Aí a gente vai entender o porquê. Mas primeiro eu preciso entender o que é normal, para saber o que é normal. Principalmente vocês da físio, o que tem de físico que interrompe essa transmissão para o músculo. A enfermagem, o que tem dentro deste sistema que acomete o ser humano num todo, e a farmácia, qual a interação do medicamento que atinge sempre o sistema nervoso central. Então é bem importante isso, então por isso que estamos todos juntos, porque nós vamos trabalhar todos juntos futuramente, não é? As nossas profissões, independente de onde vocês forem fazer. E para fechar, vamos ver que perguntas que eu irei fazer. O que são neuroglias? 1, 2, 3 e... Quem ergue primeiro? Ah, quem? Laura não está neste grupo. Fala, Fabiano, papai. Fala, Laura. É a Laura que ergueu. O Fabiano nem ergueu a mão. As neuroglias, elas são células que ficam entre os neurônios. Acho que pelo que eu entendi, como a senhora explicou, é uma massa que fica entre eles. É o recheio do bolo, né? Pensem no recheiozinho. Que essa hora vocês devem estar com fome, né? Isso realmente. Fala, Isa. Complementando o que a Lau disse, são as células que sustentam o neurônio, isso? Isso. Sustento e dão o quê? Faltou uma pequena palavrinha que o Fabiano me disse que quer falar. É que essa palavrinha eu não pegou. Na verdade, eu anotei justamente o que as colegas colocaram ali, ó. Exatamente os pontos e as vírgulas. Eu quero perceber, né? Também não lembro qual é a palavrinha. Vamos ver, vamos pensar mais um pouco. Tu falou sustenta, aí tá faltando uma única palavrinha. Sustenta aí. Vamos fazer os grilinhos. Eu vou gravar um barulhinho num grilinho. Que bainha que a gente tem ali? Ai, meu Deus. Mielina. Bainha de mielina. Muito bem. Como é que se chama essa bainha? Mielina. Pessoal, eu quero ver com vocês uma das tarefas, que eu vou fazer várias tarefas, não só a prova, mas várias tarefas. Eu quero pensar para vocês como é que é, para ver se eu trago um filme para vocês, ou eu gostaria, uma das nossas tarefas é assistir o filme Óleo de Lorenzo. Como é o nome, prof? Travou pra mim. Óleo de Lorenzo. Já assistiram esse filme? Óleo do quê? Lorenzo. Lorenzo? Isso. O Eu óleo... não assisti. Não? Tu assistiu, Fabiana? Olha o chat, por favor. Tá. Não assisti. Então eu vou precisar, que vocês vão ver que ele tem muito a ver com a nossa disciplina. É o Óleo de Lorenzo o nome. Eu vou escrever ali. Então eu tô pensando, eu não sei como é que vai ficar a transmissão pra gente ver. Então eu quero combinar para vocês assistirem este filme. E aí eu vou pegar umas perguntas que vai ser também dos trabalhos que eu vou estar avaliando vocês. Ele fala muito nessa parte de bainha de mielina, fala da parte toda do sistema nervoso, da ausência dela. Então vocês já querem ir procurando esse filme, ver se vocês conseguem baixar, quem quiser depois disponibilizar, porque ele é pesado. Mas já vão se organizando nisso. Esse filme vai ser um que a gente vai ter que assistir. Combinado? Tá bom. Aí no final de semana, como quando vocês não têm... eu vou falar assim que a Sabrina vai pegar e pode assistir junto com o bebê Sabrina. E a Regi também. Eu tenho esse filme em CD, só que ele não roda. Eu já tentei colocar aqui.
eu não sei como é que a gente pode estar vendo. Fabiano, tu que trabalha com... Que suprimentos que tu trabalha? São de informática ou suprimentos da indústria alimentícia? É de empresa de móveis. Aí, se tu, pelo que eu vi, tu vai ser, como tu é o primeiro ali do grupo, se tu conseguir, tu pode disponibilizar. Mas não deixe isso pro final, já vão vendo isso do filme antes. E Qual é o nome mesmo? o óleo de Lorenzo. Óleo? Isto, óleo. De óleo mesmo. O óleo de Lorenzo. Eu vou escrever ali no... Vou ver se eu passo uma ficha técnica também para vocês já verem onde pegar. Ele é um filme antigo, mas muito atual. Ele é antigo, feito, né? A gente sempre passa na área da saúde, porque ele tem muito a ver quando a gente fala em anatomia do sistema nervoso. Certo. O trabalho de ter impulso e recebimento de estímulos, que é feito através da unidade funcional do sistema nervoso, se chama? Sinapse. Todo mundo junto, até as meninas que eu não tô vendo. Sabrina e Regi, vamos lá. Muito bem. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Por favor, a gente tem que entender bem essa parte para a gente seguir para as partes mais complexas. Certo? Então vamos indo adiante. E, já concluindo, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta para a gente seguir. O que vem a ser aferente e eferente? Aferente é do sistema nervoso. Olha, a Laura está se revelando. O Fabiano está ali tentando. O Fabiano, eu não vou esquecer o nome dele nem de você, sabe por quê? Porque tem um coordenador da fisioterapia lá do Hospital Taquini, que ele é Fabiano. E então eu nunca vou, ainda mais quando ele botou Fabiano Físio, eu vou lembrar sempre. É muito. A Físio, eu quero ver se eu consigo, quando voltar, marcar uma visita do Hospital Taquini, é fantástico. Vocês têm muita autonomia, muita. Eu nunca tinha visto porque eu já trabalho há bastante tempo. Eles produzem coisas incríveis. É muito bom. Até de estar comentando depois com os professores de vocês. E a nossa física do Anhanguera também é muito boa. E depois, quando vocês formarem, quiserem mandar currículos, a gente está encaminhando lá também. Sendo do Anhanguera, já tem meio caminho andado. Tem muita autonomia, sabe? Eles constroem, criam equipamentos. Vocês vão se apaixonar se um dia conhecer. Eu vou trazer um dos físicos de lá para conversar com vocês. Trazer mentira, nós vamos falar online, né? Eu não vou trazer ele bem para minha cara. Ele vai, já conversei, que atua no Covid, que é total, né, sobre isso. E ela vai vir conversar com vocês. Já estou agendando, uma física muito boa. Até para vocês se reconhecerem nas profissões, né? E cada um tá vendo a sua. Então, o que vem a ser, Fabiano? Depois da Laura incompleta. Aferente. Eu vou falar o aferente, então, e a colega, a Laura, fala o aferente. Tá. Aferente é a transmissão de impulsos da área periférica para o sistema nervoso central. Muito bem. Vamos lá, Juliana. Agora sim, gente. Eu já ia ficar frustrada. Digo, não participam. Agora tá ótimo, assim. Tá ótimo. Vamos lá. E referente é justamente ao contrário. É a transmissão de impulso do sistema central para o periférico. Muito bem. Prof, então, tipo, resumidamente, aferente é os estímulos que a gente recebe, e o eferente seria a resposta a esses estímulos. Isso aí. Isso. Tá. Basicamente é assim, né? O que vai, vocês vão ver que mecanismos que são despertados de acordo com o que a gente quer. Baixa o coração, diminui o coração, então cada um vai ter um sistema que vocês vão estar vendo mais adiante. E como se divide, então, o sistema nervoso periférico? Como ele se divide?
Muito bem, isso aí. E como se divide o sistema nervoso autônomo? Se subdivide? Vocês fizeram aquele desenho ali das subdivisões? Ele deixa, é mais fácil para vocês fazerem aquele desenho das subdivisões. Eu volto lá. Eu acho que eu mandei a apresentação, ainda não. Depois eu vou mandar a apresentação para vocês da aula. Mas eu quero que vocês construam por vocês mesmos, antes. Vocês fizeram aquele desenho que tem várias subdivisões? Eu acho que aquele vai clarear um pouco para vocês. Eu vou voltar lá e vou colocar a imagem para vocês. Vai ficar mais claro para a turma. Espera aí. Esse. Vocês fizeram, chegaram a fazer esse? Eu contei. Tá. Eu contei. E aí vocês podem... Copiei também, Bruno. Tá, beleza. E antes disso, vocês podem estar fazendo... Aqui tem o sistema nervoso central, mas eu quero que vocês façam uma outra divisão. Sistema nervoso aqui, sistema nervoso central, e depois puxe uma outra aba, sistema nervoso periférico, ok? Ok. Eu vou mostrar para vocês o meu desenho. Esse é o meu... Não. Esse foi o desenho que eu acabei de fazer. Então, podemos seguir? Já conseguiram puxar? Não, vou dar um tempo para vocês puxarem a aba. Então, o autônomo, vocês dividem ele em simpático e parasimpático. Posso seguir, pessoal? Sim. Então, o sistema nervoso periférico tem essa divisão, que já puxaram. E agora a gente vai continuar. Vou botar aqui que fica melhor. Depois a gente vai ter que pesquisar o que é simpático e o que é parasimpático. Então, vamos lá. Então, o sistema nervoso somático consiste dos neurônios sensitivos, que vão conduzir as informações através de receptores sensitivos situados na pele. Então, lembrando, isso que eu estou falando de periferia, é aferente ou eferente? Aferente. Isso. Então, assim, o nervoso somático, ele vai consistir em que ele é a sensação, pensem assim, somáticos sensitivos conduzem informações.
E esses receptores precisam ser conduzidos. Então, para poder conduzir qualquer coisa, tem que ter um receptor. E estes sensitivos a gente tem na pele, nos músculos esqueléticos, nas articulações. E também através desses receptores nós temos os órgãos dos sentidos. Visão, audição, equilíbrio, paladar e olfato. Totalmente isso é importante. Então vamos pensar assim, na ponta daquele prego. Então eu vou pegar um prego, vou pisar no prego, aliás. Quando eu piso, eu estou ativando toda essa minha parte nervosa somática para poder fazer essa condução. Então também, quando eu enxergo, quando eu ouço, meu equilíbrio, meu paladar e olfato também são através desses receptores dos sentidos, certo? Tudo bem até aqui? E isto, pessoal, é conduzido para o sistema nervoso central. Então, tudo está interligado. A gente divide, subdivide para entender, mas tudo está interligado. O tecido nervoso, então, ele é constituído por vários neurônios. Então, vários neurônios juntos, a gente vai produzir um tipo de tecido, que é o tecido nervoso, que tem a função, então, de responder aos estímulos recebidos e conduzir os impulsos para as neuroglias. Então, o que acontece? O neurônio tem a função de responder esse estímulo que ele recebeu e conduz esses impulsos por neuroglias que sustentam os neurônios. Então, a palavra era sustentação também, né, como vocês falaram, e faz isso. O nervo compreende, então, um grupo de fibras nervosas que fica fora do sistema nervoso central, ou seja, essas fibras ficam fora. E é um feixe de fibras que são inseridas no sistema nervoso. Então, nós temos fibras dentro e fora. E essas fibras, pessoal, podem estender-se até a medula. Pensem que tem uma ligação única. Encéfalo e medula, eles são ligados num só. E a medula espinal. É espinal mesmo. Então, a gente tem medula espinal ou porções do encéfalo que se ligam entre elas. E dentro disso, pessoal, vocês estão observando, vocês estão vendo o... Deixa eu ver se eu consigo mostrar o cursor. Vocês estão vendo esse cursor aqui? Sim. Sim? Tá. Então, nós temos aqui. Como é que se chama toda essa estrutura? Toda ela. Encéfalo, muito bem. Dentro do encéfalo, então, a gente vai começar com o cérebro. Depois nós temos essa estrutura aqui, que é o tronco cerebral. Depois a gente tem a medula. Mas, a partir daqui, nós temos os nervos cranianos e os nervos cervicais. Então, são estruturas que vêm vindo no tronco e a gente tem essas estruturas. Aí, depois, cada segmento do nosso corpo, na medula, vão receber os nomes desses nervos de acordo com a área. Nervos torácicos compreendem a área torácica. Nervos lombares, a área lombar. Nervos sacrais, a área sacral. E aqui, então, nervo radial, a área radial. Nervo mediano, a área mediana. Nervo cubital, a área do cúbito. Nervo femoral, na área do fêmur. E nervo tibial posterior, nessa área. Então, cada nervo do sistema nervoso tem essas terminações que partiram aqui do início. E é muito importante, pessoal, também vocês lembrarem que, puxando agora para o lado da enfermagem, temos vários nervos importantes, né? Temos veias, nervos, então é muito importante a gente conhecer a anatomia. Vamos desenhar ele? Não, muito complexo, mas é bem importante se vocês quiserem desenhar também, certo? Mas isso vai ter depois para vocês estarem fazendo isso para entenderem bem a localização. Vocês já tiveram a localização do corpo? Já fizeram essa cadeira? Das regiões? Viram antes ou não? Então, parte desse... Sim? Ok. Parte desse sistema nervoso central, então, recebe, comanda e forma respostas. Então, quem vai dar essas respostas, pessoal, vai ser o encéfalo e vai através da medula.
Então, sempre imagine, pisando num treco, sobe os receptores vão para o encéfalo e depois via medula, né, vão até lá e vão responder. Então, se eu pedisse para vocês, quais são as principais funções do sistema nervoso central? Integrar, coordenar e dar saída dos sinais neurais e executar funções como pensar, aprender e memorizar. Certo? Então, o central já diz, ele é o centro de comando, ele integra e coordena, mas ele precisa o quê? Da periferia. Tudo bem até aqui? Então, aqui nós temos uma foto, então, um corte, quando a gente fala em cortes anatômicos, aqui tem um corte como se fosse uma fatia do encéfalo. Então, a gente faz esse corte para vocês entenderem como ele é dentro. Então, aqui nós temos a massa cinzenta e outras substâncias. Sistema nervoso central, então, ele é composto por duas substâncias. A cinzenta, vocês já ouviram falar nisso, né? Que tem a massa cinzenta, aquele ditado. Então, ele é composto por duas substâncias. A massa cinzenta, que é composta por corpo de neurônios e neuroglias, onde ocorre o processamento das informações. E a parte branca, a massa branca, que é formada, então, por dendritos, axônios e neuroglias. Certo? Que são vias de transmissão do impulso. Então, voltando. Dentro do sistema nervoso central, nós temos a massa cinzenta, que tem o que dentro desse recheio? Corpo de neurônio e neuroglia. A gente processa informações na parte cinzenta, quanto à função. A parte branca é formada pelos dendritos, axônios e neuroglias, certo? Então, a massa cinzenta que vai ter o corpo do neurônio e da neuroglia. E os dendritos e axônios e mais neuroglias também são as vias de transmissão do impulso. Um processa e o outro dá o impulso. E até aqui é isso. E agora eu vou passar umas questões para vocês. Vamos ver aqui. Opa. Vamos voltar. Vou passar umas questões para vocês antes disso, de passar a questão. A gente viu até então, hoje, a divisão, correto? Células que compõem, o revestimento, a subdivisão. Vimos também um corte frontal e vimos um vídeo. Dentro disso, a gente vai começar a entender como que se forma essa estrutura. E isso, então, vocês podem colocar a embriologia, ou seja, a gente vai pensar aonde que começa tudo. Onde que começa tudo. Então, uma dessas coisas que eu vou estar mostrando para vocês é essa embriologia. Quando que começa? Alguém sabe a partir de que idade, dentro ainda na vida fetal, que começa essa formação desse tecido? Quando que se dá esse desenvolvimento embrionário? Câmbio, turma? Câmbio? No início da gestação, Isso. 3 semanas, por aí 1 mês. Isso aí, muito bem. Vai ser a primeira estrutura que vai se formar junto com aquele coração pulsante. Eu vou colocar umas questões de fixação para pós-aula depois no grupo, mas é isso aí. Eu vou colocar agora, então, essas questões. Antes da gente partir para a embriologia, eu quero que vocês respondam essas questões que eu vou estar colocando no grupo, que são bem importantes, questões de fixação. E depois a gente vai continuar, só quero compartilhar com vocês que são específicas e depois a gente já vai continuar.
Então, pessoal, além da nossa aula, vocês têm o livro, tem as perguntas de fixação, que é o que a gente viu até agora. Bastante trabalho pro final de semana. Bastante coisa. Oi? As perguntas é para responder no grupo ou para responder no caderno inteiro? As perguntas vão combinar o seguinte: vocês vão responder no caderno, que são de fixação com as aulas, e aí em algum momento depois eu posso estar pedindo elas. Então é bem importante ter para a gente fixar, para os exercícios de fixação. E assim que vocês tiverem acesso ao AVA, eu peço, façam as questões de pontuação, que elas são muito importantes. Certo? Todo mundo conseguiu visualizar ali as questões? Sabrina e Regi conseguiram? Sim. Tá. Não. Quem? Regi não? Onde é que tem questões? No grupo não? Não. Ah, no grupo? Eu recebi no grupo. Jesus. Ai, Lauren, o que tem? Só isso? Só isso? Só isso? Tá bom? E nós estamos só no início. Essa parte ela é um pouquinho assim, então eu preciso mesmo que vocês se puxem. Eu vou ter que dar uma forçada, por quê? Porque é o básico para a gente poder seguir para as patologias e para as coisas mais específicas. Tem que ter bem em mente todas essas questões aí para a gente fazer. Então eu vou precisar um pouco da dedicação de vocês inicial, depois vai ficando mais divertido. Mas nem doeu tanto, né? Uma aula de anatomia geralmente é aula que assusta, né? Então foi muito divertido conversar com vocês, conhecer vocês. E só lembrando, eu quero dar uma introdução então na embriologia. Eu corrijo ela semana que vem, certo? Então vocês vão ter uma semana aí para estar fazendo isso. Então vamos combinar algumas coisas antes da gente finalizar. Vamos combinar do filme, que eu preciso ir vendo se vocês conhecem, que vai ser um trabalho que vocês vão me mandar. Missão 2, saber onde estão os colegas perdidos. Onde é que estão que eu não vi, que tem muitos. Missão 3, os desenhos lindos eu gostei, então faça um desenho também daqueles pares dos nervos para vocês entenderem, que depois a gente vai fazendo a relação. E vocês anotaram uma pergunta de 1 milhão no caderno, né? Lembra que tem uma perguntinha que eu disse que no final vocês vão me responder? No final do semestre ou no final da aula? Do semestre. Não vai ser agora. Sim, a da criança com a espinha pra fora. Né? Isso, que daí vai ser quando a gente falar. Essa vai ser no final do semestre. Então, ficou bem claro isso. Então, como tu botou todo mundo de administrador, Fabiano, mas tu pode colocar isso do filme. Todo mundo vai querer saber depois, né? Então, vocês têm várias missões. Ver do filme, as questões pra gente corrigir. E, de novo, pessoal, façam, porque ela é muito importante para fixar. Mas eu já vi que vocês são todos bem aplicados aí com desenhos e caderno. Não tem outra maneira de aprender anatomia. Não tem outra maneira. Não é algo assim que a gente pode aprender sem fazer o desenho, né? Então, vocês vão ver que fica muito visual. Pegar um xerox e colar não é a mesma coisa do que tu desenhar as estruturas. Então, se a gente estivesse em sala de aula, a gente faz reprodução 3D. Eu faço maquete. Eu até estou pensando que vai ser um pouco difícil pedir isso para vocês agora. Mas a gente constrói. Olha a minha cara da Lauren. Ai, Lauren. Não vou pedir maquete. Fica tranquila, Lauren. Não vou. Isabela, eu não vou pedir maquete. Eu vou fazer uma maquete com o cérebro para uma outra científica. Meu Deus do céu, eu quero fazer isso. Tu fez? Ah, tu vai mandar uma foto. Tu tem ele ainda? Não mais, tá com a minha colega. Então diz que tu quer uma foto. Então eu pedi que foi premiado, mas... Olha, mas então vamos divulgar. Isso, vamos divulgar os talentos. Agora tem que mandar. Tem que mostrar. Claro, os talentos querem para ser compartilhados, né? Isso aí. O Bob não. O Bob ficou muito feio. São feitas coisas brilhantes. Tem um que ele liga na luz, enfim, tem várias coisas. É bem importante estar fazendo isso. Então, eu só preciso falar sobre embriologia antes da gente encerrar.
Então, assim, mais coisa, prof, mais um pouquinho só. Depois a gente vai corrigir. Então, filme Colegas Perdidos, do Lost, eles foram tudo pra Lost. Vocês lembram aí? Já tô brincando. Então, se nós temos que achar os nossos colegas, eu acho que é questão de acessibilidade, né, pessoal? Enfim. Então, me ajudem nisso. E outra missão, o filme. Quem é que quer se encarregar de ver se acha para todo mundo? Ou, enfim, não sei o que vocês sugerem. Tem algum lugar específico que a senhora assistiu? Eu ia perguntar se tem algum site, prof, que indica pra gente assistir. Eu posso ver assim, ó. Agora deve ser aqueles baixa aqui, mas eu tenho CD. Se eu conseguir uma forma, o problema é que ele é muito pesado para mandar para vocês. Eu tava pensando até em deixar num lugar e vocês pegarem, cada um ficar, mas eu acho que isso não é prático. Não nessa nossa era que a gente está agora digital. Eu acho que vocês nem têm mais aparelho de CD, não é todo mundo que tem essa coisa pra usar. Eu sou nostálgica. Eu acho que dá pra colocar note também o CD. Isso, note. Eu sou nostálgica, né, pessoal? Eu gosto de coisas da década de 80, 90, né? Acho que vocês nasceram, né? Não, ali a Isabelle tinha. Eu gosto muito de um livro, de um papel. Apesar da gente ter que aceitar algumas coisas, eu gosto. Mas então, acho que a gente tem que pegar. A gente tem que fazer o que, pessoal? Usar o bom de cada tecnologia, né? Tem informatização, fazer isso. Então, acho que é primordial a gente estar usando todas as mídias. Então, agora eu quero falar um pouco sobre embriologia, né? Então, o desenvolvimento embrionário, como que surgiu o nosso cérebro, né? De todo mundo, não só o meu, de todos. Então, vamos lá. Depois dessas poucas questões, nós vamos falar sobre isso. Então, a origem desse sistema. Então, tem coisas que vocês já conhecem, né? Então, vamos lá. Neurônios são especializados em quê? Transmitir mensagens, tanto elétricas quanto químicas. Tem extensões especializadas, então, que são os Doritos. Eu tô com fome, vocês não. Doritos. Dendritos. Então, vamos lá. Quem é especializado dessas extensões no neurônio na recepção de informações? E quem... Muito bem. E quem transmite? Axônios. Muito bem. Os neurônios se comunicam através de processo elétrico-químico. Então, como é que a gente pediu para vocês? Elétrico-químico ou sinapse nervosa. Não é uma sinapse sem paciência, né? É nervosa. Então, agora outra... Esse é o meu desenho, ó. Bem bonito, capaz, não é? Então, aqui, dendritos. O núcleo, de novo, corpo celular, axônio, células, nódulo de Ranvier, bainha de mielina, bulbos terminais. Que você já tem esse desenho. Opa. Então, corpo, axônio, tudo envolto na bainha. E aqui, essa parte aqui tem a ver com a medicação, só curiosidade, tá? Quando a gente faz isso, tem a ver com os receptores para poder atuar as medicações. Sistema nervoso, então, é aquele desenho que você já vira, somático, né? Então, esse aqui a gente tem, que era um assim que eu gostaria que vocês tivessem feito a extensão, nervoso central, cerebelo, medula, cérebro, cerebelo, tronco, sistema nervoso autônomo. Então, isso a gente já viu que é a função de coordenar ações voluntárias e involuntárias da sua formação. Esse aqui é para vocês desenharem. Olha só. Deixa eu diminuir ele um pouquinho. Vocês conseguem ver ele cortado ou inteiro? Eu vou diminuir ele um pouco. Então, esse eu gostaria que vocês desenhassem também. Só que não vai dar tempo agora, óbvio, né?
Então, vocês conseguem tirar uma foto e eu mando um print para vocês também. Então, anotem que este desenho também eu quero que vocês desenhem. Então, ele fala bem que parte deste complexo nós temos, então, medulas por cores, tá? Então, ele vai ter bem aqui, ó, medula, o bulbo, o cerebelo, o diencéfalo, o telencéfalo e a ponte, certo? Então, é bem importante as cores para vocês irem identificando. Então, este vai ser um dos desenhos que eu vou querer que vocês tenham ali, certo? Lauren, Isabelle, presente. Regi e Sabrina. Muito bem. Vocês querem que eu mande isso para vocês também? Pode ser, prof. Só para relembrar. Tá. Tu é bem político, né? Diz assim, não, porque tu lembrou tudo, né? Só pra relembrar. Não, eu vou mandar assim, tô brincando. Desculpa. Então, pessoal, aqui a gente consegue ter uma visão melhor, ó. Que estrutura é essa que está aqui na ponta? Cérebro não. Encéfalo, muito bem. Depois nós temos todas as vias de condução. Mas agora eu cheguei na parte propriamente dita que eu queria. Então, a partir da terceira semana, quantos dias não dá isso? Mas a gente fala, quando a gente fala em idade gestacional, a gente fala em semanas, tá? Ela inicia-se uma fase rápida de desenvolvimento embrionário. E aí, nessa fase, é que a gente produz as 3 camadas germinativas primárias, tá? Que é endoderma, mesoderma e ectoderma. São essas camadas germinativas. E elas, pessoal, a partir da 4ª semana, vão servir de base para os demais órgãos, entre a 4ª e a 8ª semana. Então, quais são as camadas germinativas? Endoderma, mesoderma e ectoderma. Muito bem. Será que a gente consegue falar os todos juntos? Quando eu falar já? Então vamos lá. Quais são as camadas germinativas? 1, 2, 3 e já! Endoderma, mesoderma e ectoderma. É junto! Nós vamos de novo. É tudo junto, vamos lá. 1, 2, 3 e... Endoderma, mesoderma e ectoderma. Olha esses físicos que não se coordenam. Desde o início. Vamos lá. Tem 1, uma 2, 3. coordenação. Vamos, quando eu falar já. 1, 2, 3 e... Hã? É o delay da internet. Ah, tá bom. É o delay. É o delay. Tá. 1, 2, 3 e... Endoderma, Mesoderma e ectoderma. ectoderma. Muito bem. Então, placa neural, suco neural, goteira neural, pregas neurais e tubo neural. Então, ele começa o quê? Uma placa, um suco, goteira, pregas e tubo neural. Então, vamos lá. Placa neural, suco neural, goteira neural, pregas neurais e tubo neural. Essa goteira neural, ela tem mais ou menos que formato? Já vamos ver. Então, pessoal, o tubo neural, ele vai do encéfalo à medula. Os cristais vão fazer, então, os gânglios nervosos futuros, sensitivos, e os gânglios autônomos de células neuroglias para os nervos periféricos. Então, pensa assim, ó, do tubo que vai partindo, ele vai se dilatando e depois vai virar uma vesícula encefálica ou arquiencéfalo. E este arquiencéfalo dará origem às vesículas encefálicas primárias, certo? Mas não se apavorem, fiquem ainda aqui, ó, com a placa, suco, goteira e prega. Chegou. Esse desenho também é um que eu quero que vocês façam. Então, aqui a gente tem as vesículas
primárias, tem a cavidade, onde vai surgir depois todas essas estruturas. Então, essa goteira seria o que passa dentro. Então, a gente vai estar colocando. Aqui temos embrião de 3 a 4 semanas, embrião de 5 semanas e embrião formado já então de 5 semanas. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo isso são nomes de estruturas que vão dar origem ao desenvolvimento embrionário. Então, tudo isso partiu de quê? Vamos de novo. Qual é a semana que começa a acontecer isso? A terceira semana. Muito bem. Como é que é o nome das camadas germinativas? Endoderma, mesoderma e ectoderma. Ah, muito bem. E elas vão ser base para quê? Desenvolvimento embrionário. Não, mas elas vão ser base para quê aqui, ó? Desenvolvimento dos órgãos. Muito bem. Da quarta à oitava semana. Isso aí. Aí depois a gente tem esse esquema. Placa, sulco, goteira, pregas e tubo neural. Vamos parar aqui. Antes que vocês se apavorem mais. Não, mas vocês pegaram a ideia central. Então, nós temos essas questões para a semana que vem. Nós vamos partir daqui. Tá. Tudo bem aqui? Tudo certo? Alguma dúvida, pessoal? Só antes para a gente ver. Eu só preciso, antes de encerrar, deixa eu voltar de novo para a tela. Eu vou mandar para vocês, então, um print até aqui, certo? Para a gente não se confundir depois do restante. No nosso grupo, daí vocês vão fazendo os desenhos, as colocações e anotem as dúvidas, certo? Então, agora eu gostaria que vocês falassem de forma assim, resumida o que ficou para vocês. A gente tem alguns minutos de tudo que a gente viu hoje. O que ficou para vocês, o que fica de relação para assim, no caso, para as profissões de vocês. Com a visão do físico que vocês têm até agora, com a visão da enfermagem que a Regi tem até agora e da Sabrina da farmácia. O que a gente viu até agora, qual que vocês veem a aplicabilidade disso? Eu vou fazer um corte que eu não entendi. Tá. O que a gente viu até agora? O que ficou para vocês que pode ser aplicado nas futuras profissões de vocês? Na visão da fisioterapia? O que vocês viram até agora no sentido de o que vocês sabem nas profissões de vocês tem a ver com o segundo semestre. O que vocês sabem até então, o que vocês já viram. Com o que a gente viu até agora. Só a Sabrina que é do quarto semestre. E a Regi, eu não sei qual que é a Regi é qual, Regi? Terceiro. Então é mais ou menos o mesmo. Segundo, terceiro e a Sabrina no quarto. Vocês estão bem em ordem, né? Os terceiros na tela. E vocês sabiam que a gente tirou uma foto tão bonita de todo mundo fazendo coração na aula de ontem. Todo mundo assim, ó. E vocês vão me deixar feliz e vão todo mundo assim no final. E vocês façam em casa, guria. A Sabrina pode abrir a tela aí, Sabrina. A Regi me explicou, mas a Sabrina vai abrir também no final. Então, só vamos fazer isso bem rápido, pessoal. O que ficou para vocês? O que vem? Se falasse para vocês, o que a gente aprendeu na aula? Quem começa? Será que vamos... Sistema nervoso central e suas divisões. Sistema nervoso e suas divisões. Central, periférico, daí suas subdivisões. E deixa eu ver. Sobre os neurônios, qual é a função e a estrutura dos neurônios. Deixa eu ver o que mais. Me ajudem.
Isso, ajudem a colega. E o sistema embrionário ali? Sistema embrionário. O início da formação do sistema nervoso no embrião. A Lauren, ela tá disfarçada ali, ela já ganhou um prêmio, ela sabe, ó, ela tá falando, eu só quero ver esse cérebro. Encéfalo, né, Fabiana? Não é cérebro, é encéfalo. O que mais, Lauren? Ajuda aí. Eu esqueci como é que fala, mas endodermo, mesodermo e ectodermo, que são as 3 bases para a formação do óvulo. Isso. Pessoal, assim, como é que é essa técnica de aprendizado que eu tô fazendo para vocês não se sentirem inibidos? Eu não preciso saber essas respostas de livro, como se fosse uma prova. Eu quero o que ficou para vocês, justamente para mim saber onde é que eu tenho que reforçar. Então, isso é uma técnica de aprendizado. Então, não tem problema se vocês esqueceram algumas palavras, mas eu vi que vocês entenderam o contexto, né? Eu tô vendo que vocês estão entendendo o contexto. Isso é muito importante para mim. Depois, nomes corretos, científicos, termos, vocês vão reforçar com o estudo. Mas agora eu preciso saber o que ficou no hipocampo, que é a área de memória recente. Então, muito bem, é isso, vai ser a base dos órgãos. Fabiana, tu quer complementar com alguma coisa que as colegas não falaram? O que ficou pra ti, que é bem subjetivo, né? Praticamente as colegas falaram tudo, na verdade. O sistema nervoso, né, no caso, ele é o comando de tudo, do nosso corpo, de todas as ações, nossos estímulos, nosso pensar. Então, sem ele a gente não vive, eu acho. Sim, não vive, exatamente. Não tem relação. Quando temos um paciente já puxando para patologia, que ele não tem vida de relação, é o que não interage com o meio. Ou seja, o seu sistema nervoso não interage. Exatamente, Fabiana, não interage. Eu acho que ele é muito importante para a gente estar fazendo física, porque ele coordena o movimento dos músculos, né? Então, isso é importante para a gente. Na área da fisioterapia, né? É importante para todas as áreas, falando da área que eu estudo. E você sabe como é que se chama o movimento? O termo técnico para movimento? Vamos anotar. Vocês vão pesquisar o tema de movimento, que é não vou falar. Pesquisem o termo técnico para movimento. Isso aí. Movimento qual movimento específico? Todos? Todos. Ele tem um nome. A gente fala movimento, mas ele tem um nome específico. Me veio na cabeça ambulação, mas ambulação é andar. É andar. Isso aí. Até a professora tinha pedido ali antes pra gente dar uma pesquisada sobre sistema nervoso simpático e parasimpático. Uhum. Eu dei uma pesquisada ali na parte no intervalo, eu aproveitei que com dúvidas também, você talvez isso dentro de pesquisar. Sim, não, com certeza. Mas depois a gente vai ver mais sobre eles, tá? Tu já pesquisou? Pode falar se tu quer. Pelo que eu entendi, assim, eu li e tentei interpretar da minha forma. Uhum. O sistema nervoso simpático, ele é um mecanismo entrar em estado de alerta. Por exemplo, tu tá se sentindo ameaçada, então o sistema nervoso simpático vai entrar em ação, fazendo o teu corpo entrar em alerta. E o sistema nervoso parasimpático vai fazer o contrário, vai fazer ele se acalmando. Vai ter a função de fazer o organismo se acalmar em relação a isso. Então a gente vai ter ele, de repente tá todo mundo aqui conversando e entra aqui, você já deve ter visto na tela, um bandido. Vocês vão se surpreender, ó. Ela chegou, a Isabelle, eu vou fazer isso aqui, né? Então eu vou ter que ter, ninguém tá esperando essa ação, então a gente tem que ter esse mecanismo. E depois eu vou falar especificamente dessa ação, porque ele vai coordenar órgãos, o sistema simpático ativa e o outro desregula. Então nós temos que ter um equilíbrio total sobre isso, mas é bem isso mesmo. E o que tu vê para a parte da fisioterapia que tu vê essa interação? No sistema nervoso simpático e parasimpático? Não só desse, mas eu digo de tudo que a gente viu hoje. O que ficou para ti que tu pode aplicar? Que vai me aplicar isso, porque o meu áudio tá bem ruim hoje. Isso. Eu acho que principalmente ali na parte da formação neurológica do embrião. Pra mim ficou muito. Bom, eu quero me especializar na área de neonatologia, então é uma parte que pra mim vai ter muito valor futuramente, e já tem valor agora. Principalmente como
entender porque, como se forma, por que tá errado no bebê, ou por que aconteceu isso ou aquilo. Uhum. A gente começa com físios desde ali, né? É fundamental. Muito bem. Regi, quer falar alguma coisa para enfermagem? Sabrina? Pode ser o que ficou para vocês. Não precisa se preocupar com termos técnicos. Não? Ok. Eu acho que a aula que vem a gente vai ter mais colegas para ajudar as respostas. Mas as gurias vão falando aos poucos. Aos poucos a gente vai se soltando, né? Mas vai ser sempre assim, viu? Mas eu particularmente prefiro esse sistema do que o ABA. Também. Qual sistema? Esse sistema que eu tô Eu conversando tô com preferindo você? esse. É que o problema é que assim, o AVA ali tá sendo atualizado. Aí vocês vão ver que ele vai ficar bem bom, mas a gente conversa igual. O sistema esse de conversa é meu mesmo. A gente vai conversar. Eu não deixo você só ali olhando e dormindo. A gente vai participar. Eu tenho que tentar criar uma aula interativa. Quando vocês menos esperam, chega ali um carro, vai chegar lá uma encomenda. Não, mas é melhor, fica uma discussão mais rica, né, pessoal? Mas não tem problema. Eu acho que a gente se vendo e compartilhando é muito melhor. Então, para encerrar, gratidão, Fabiano, Isabelle, Lauren, Regi e Sabrina. Eu sei que a nossa vida é tumultuada e essa forma, enfim, mandem dúvidas, vocês têm meu contato, que vocês precisarem, eu demoro um pouco para responder, mas respondo. Então eu quero dizer que foi um imenso prazer conhecê-los e dizer que vai ser sempre assim, mas eu vou respeitar quem não quiser falar, mas eu quero falar para vocês. O nosso encéfalo grava muito mais assim, compartilhar, construir, do que ficar só olhando, absorvendo. É muita coisa. Peço que façam os desenhos, porque a anatomia é isso. Se dediquem bem nesse início às nossas ciências morfofuncionais, para vocês entenderem depois as futuras relações. Certo? Bom final de semana. Estou à disposição. Me ajudem no recrutamento. Para todos. E aí nós vamos terminar assim. Será para mim fazer a foto? Eu vou fazer essa foto e vou postar depois. Vamos lá. Meninas, entra. Ó, todo mundo. Perfeito. Sabrina, falou alguma coisa, Sabrina? Não, Sabrina. Palma pra Sabrina, gente, por favor. Adorei, Sabrina. Mas foi todo mundo? Deu todo mundo? Vamos fazer de novo. Ô, Fabiano, vamos lá, de novo. 1, 2, 3 e... E agora eu vou falar. 100% em Anguera. Isso aí. Valeu, pessoal. Bom final de semana.